Vimos nos últimos vídeos todo o conteúdo de tabela periódica, desde a introdução lá, o desenvolvimento da tabela periódica até as propriedades periódicas. Hoje vamos fazer questões, exercícios sobre esse conteúdo. Então, caso vocês ainda tenham dúvida, bora reagir à química. Bom, a primeira questão é uma questão da prova da SpaceX, tá? Questão 35 da prova de 2021, e ela diz o seguinte: leia o texto a seguir e resolva a questão. Soldados recebem palestras sobre ansiedade e depressão. O 15º Batalhão Logístico promoveu no dia 11 de março uma palestra com o tema Ansiedade e Depressão na Juventude. A atividade foi voltada para os jovens soldados recém-incorporados à fileira do Exército. Colaborou com a atividade o Dr. Marco Antônio da Silva Cristóvão, professor e médico pediatra com área de atuação em medicina do adolescente. A atividade faz parte do programa de valorização da vida. Bom, nós temos aqui um textinho que deu uma enrolada, parecido bastante com o Enem, não sei se vocês perceberam, mas é a prova da SpaceX, tá? Concurso militar. Atualmente, os medicamentos à base de sais de lítio vêm sendo empregados para o tratamento de casos de depressão em pacientes maníaco-depressivos. A respeito do elemento químico lítio e de suas espécies químicas, avalie as seguintes afirmativas. Então ele deu 5 afirmativas e ele quer o quê? Ele quer as corretas. Em relação a quem? Em relação ao elemento químico lítio e suas espécies químicas, tá? Vocês vão ver que essas afirmativas, elas não são todas referentes ao conteúdo de tabela periódica, tá? Vão ter outros assuntos relacionados, mas é bom que serve como revisão para vocês relembrarem, beleza? Bom, vamos lá. Um átomo neutro de lítio com número de massa 7 possui 3 prótons, 3 elétrons e 4 nêutrons. Bom, vamos ver se isso é verdade. Nós temos aqui o lítio, tá? O lítio, ele disse aqui que vai ter massa atômica, para quem não lembra, o símbolo da massa é o A, tá? É o A maiúsculo, tá? 7. Para ele ter massa 7, o que acontece? Ele vai ter que ter quantidade de prótons e elétrons igual a 3 e nêutrons igual a 4. Bom, não sei se vocês lembram, mas a gente calcula a massa do átomo assim. Massa é igual ao Z, que é o número atômico, que também é igual ao número de prótons, mais nêutrons, tá? Se a quantidade de prótons é igual a 3 e o número de nêutrons é igual a 4, isso aqui vai ser igual a 7, beleza? A massa vai ser igual a 7, então tá certinho. Então, um átomo de lítio com massa 7 vai ter 3 prótons e 4 nêutrons, tá certo? Mas aí vocês podem me perguntar, Lucas, e os elétrons, como é que fica? Bom, os elétrons no cálculo da massa do átomo, eles não são considerados. Vocês se lembram por quê? Porque os elétrons, eles têm uma massa desprezível em relação aos prótons e aos nêutrons. Então, eles não entram na massa. Mas um átomo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, como o lítio ele é um átomo neutro, ele não é um íon, ele não tem cargas positivas nem negativas, então a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, que é o caso. Então a primeira afirmativa aqui, ela está certa, tá? E aí vocês têm que pensar como se fosse um concurso, tá? Quais alternativas não tem a primeira como certa? A letra D e a letra E. Então vocês já descartam, esquece elas. Vamos para a segunda. O lítio+, ou seja, o íon Li+, possui distribuição eletrônica semelhante à de um átomo neutro de berílio. Bom, vamos ver se isso é verdade. O Li+, ele significa o quê? A carga positiva significa que ele perdeu um elétron, tá? Como ele perdeu um elétron, ele tinha 3. Agora ele só vai ter 2 elétrons, tá? Sua distribuição eletrônica seria o quê, então? Seria 1s2, porque ele só vai ter 2 elétrons, beleza? E o átomo de berílio, como é que ficaria? Bom, se vocês olharem aqui, o berílio é esse carinha daqui, tá? Ó. O berílio ele tem número atômico igual a 4, então significa que ele tem quantidade de prótons igual a 4 e de elétrons igual a 4, porque ele não é um íon. Então o berílio, se ele tem 4 elétrons, ele não pode ter a mesma distribuição eletrônica que o lítio, que só tem 2. Então a distribuição do berílio seria 1s2, 2s2. Beleza? Então não pode ser o berílio. A segunda afirmativa está errada.
E aí a gente pode descartar a alternativa que tem a segunda, que seria a letra A. Beleza? Então ficamos entre a letra B e C. Na B e na C já vimos que a afirmativa 3 está certa, tá? Ela está certinha. Vamos entender o porquê. O átomo de lítio é o que possui menor raio atômico dentre os metais alcalinos. Então, vocês lembram quem são os metais alcalinos? Os metais alcalinos são o grupo 1A, o grupo 1, beleza? Ele vai ser o que possui o menor raio atômico. Vocês lembram como funciona o raio atômico? Bom, o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda, então ele vai ser grande aqui na esquerda, e ele cresce de cima para baixo, então embaixo ele vai ser grande, tá? O lítio ele está aqui, ó. Ele tem um raio atômico que ele é pequeno em relação aos outros metais alcalinos, mas ele é o menor do seu grupo? Ele é. Por quê? Porque o hidrogênio ele não é um metal alcalino, ele se encontra ali, porém ele não é um metal. Tá? Ele só está ali por conta da sua distribuição eletrônica, beleza? Então, nos metais alcalinos, o lítio é sim o que tem o menor raio atômico, beleza? Então, ela está certinha. Vamos para a alternativa 4. O estabelecimento da ligação química entre o lítio e um átomo de cloro no sal cloreto de lítio dar-se-á por meio de uma ligação iônica? Correto também. Por que está correto? Porque as ligações iônicas ocorrem entre metais e ametais. Quem é o metal aqui? O lítio. Quem é o ametal? O cloro. Beleza? Então, a afirmativa 4 está certo e a letra B é o gabarito. Beleza? Então, vamos ver então por que a 5 está errada. O elemento químico lítio está localizado no grupo 2 no período 1? Não, não está. Tá? O lítio ele é do grupo 1 e do segundo período. Beleza? Então, está trocado aqui o grupo e o período, ela está errada, e aí é por isso que a afirmativa 5 está certa. Beleza, galera? Então, o gabarito aqui será a letra B. A segunda questão é a questão 33 da prova da SpaceX também, tá? Mas do ano de 2019. Ela diz o seguinte: considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto do seu estado fundamental, conforme o diagrama de Linus Pauling, pode-se afirmar que, em seu subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela periódica são, respectivamente, então ele quer o subnível mais energético e o período. Vamos começar pelo período, que é mais fácil, tá? O período do bismuto. O bismuto é esse carinha daqui, ó. Qual é o período do bismuto? É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O bismuto ele se encontra aqui, ó, no sexto período, tá? Como ele se encontra no sexto período, nós já podemos descartar a letra A e nós já descartamos a letra D. Vamos ver agora o subnível mais energético. Lucas, dá para ver isso só olhando a tabela periódica? Dá, moleza. Como é que é? Bom, vamos lá. A tabela periódica tem algumas divisões que a gente consegue saber o subnível mais energético de alguns grupos. Por exemplo, os metais alcalinos e alcalinos terrosos é o subnível S. Dos metais de transição é o subnível D. Dos lantanídeos e dos actinídeos é o F. E dos metais, do grupo 13 ao 18 é o grupo P. Beleza? Então, subnível P. O subnível P vai ser o mais energético aqui, tá? Agora, como ele está no sexto período, ele vai ser 6P, porque é o sexto período, então é 6P. Quantos elétrons ele vai ter nesse subnível mais energético? É só contar, ó. 1, 2, 3. Como ele está no grupo 15, ele vai ter 3 elétrons, tá? Se lembrem que o subnível P ele aguenta até 6 elétrons. Começando aqui no grupo 13, chegando no grupo 15, ele vai ter 3 elétrons, tá? Ele teria 6 elétrons se ele chegasse aqui nos gases nobres. Como ele não é dos gases nobres, ele é aqui do grupo 15, do grupo do nitrogênio, ele vai ser 6P3. Beleza, galera? Molezinha, tá? Molezinha. Assim, nós estamos como gabarito a letra E, tá? 6P3 e sexto período. Tá certo? Então é isso. A última questão que vamos ver é a questão 40 da prova da UERJ de 2021, tá? Que ela diz o seguinte: um dos pigmentos responsáveis pela cor verde dos vegetais é a clorofila de fórmula molecular C55H72O5N4Mg. Observa-se na composição dessa clorofila o metal denominado, então ele quer saber desses componentes quem
é o metal. Vamos dar uma olhada na tabela periódica. A gente tem uma divisão aqui da tabela entre os metais, os ametais, os semimetais e os gases nobres. Nós temos aqui, ó, os semimetais, tá? Os semimetais, os que estão riscados. À direita dele nós temos os ametais, aqui nós temos os gases nobres e para lá nós temos os metais, beleza? Então, quem são os elementos aqui da clorofila? É o carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e magnésio, beleza? Bom, como carbono, nitrogênio e oxigênio eles estão depois da linha, então significa que eles são ametais, então não podem ser eles. Sobrou então apenas o hidrogênio e o magnésio, tá? Mas se vocês lembrarem, o hidrogênio, ele não é metal, porque eu falei que eles não eram dos metais alcalinos, lembram disso? Então, como eles não são dos metais alcalinos, como ele não é, na verdade, do metal alcalino, ele não é metal. Na verdade, ele não tem, ele está ali por conta da distribuição eletrônica, porém ele não tem um grupo específico, beleza? Então aqui nós temos como único metal o magnésio, beleza, galera? O único metal aqui seria o magnésio e o gabarito aqui seria a letra D, tá certo? Então é isso, galera. Caso vocês tiverem alguma dúvida, assistam os outros vídeos, tá? Cliquem aqui no card, vejam a playlist aí completa dos vídeos e depois tentem refazer essas questões, tá, galera? Não se esqueçam de se inscreverem no canal também, ativarem o sininho para não perderem os próximos vídeos, tá? E não se esqueçam também de curtir esse vídeo, porque aí vocês vão estar me ajudando, me dando uma moral grande aí para eu continuar com esses vídeos. Tá certo, galera? Então um forte abraço e valeu!